Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. E hoje, nesse devocional, eu queria falar com vocês sobre o contentamento. E gente, talvez vocês escutem um pouco de barulho aí atrás desse vídeo, porque enquanto eu estou gravando ele, tem muitos barulhos acontecendo aqui na rua. Então talvez ele tenha um pouco de barulho, mas vamos lá. Eu queria ler aqui o significado de contentamento e diz assim: contentamento é um estado de satisfação interior e tranquilidade, mesmo que nem tudo esteja perfeito na vida. Tem mais coisas, mas eu gostaria de ler somente até aqui. Esse devocional, ele nasceu no meu coração quando eu estava conversando com meu marido um dia e nós estávamos falando a respeito daquilo que nós pensávamos sobre Jesus, estávamos sentindo sobre Jesus. O que eu falei, o que eu conseguia de fato expressar com palavras era que eu tinha muito contentamento, sabe, por ter Jesus. E eu lembro que naquela semana, depois que eu falei isso, o Senhor começou a tratar em tantas coisas comigo sobre o contentamento. Às vezes, nós estamos colocando o nosso contentamento, o estado de satisfação para a nossa vida, nos lugares errados. Nós estamos criando expectativas para ter um contentamento nos lugares errados. Nós colocamos a nossa expectativa de ter um contentamento, talvez em ter mais dinheiro. Quando eu tiver mais dinheiro, eu vou ser uma pessoa mais contente, mais alegre, mais satisfeita. Ou quando eu tiver a minha casa dos sonhos. Ou quando eu tiver aquele título que eu tanto almejo. Ou quando eu for conhecida por muitas pessoas, conhecido por muitas pessoas. E nós estamos fadando o nosso contentamento, o nosso estado de contentamento ao fracasso quando colocamos a nossa expectativa de ter ele nestas coisas externas. Tudo que é externo, todas as coisas deste mundo passam. Todas essas coisas que eu mencionei, ter dinheiro, ter uma casa, ter um carro, você pode ter isso, pode ser frustrado também. Você pode ter muito dinheiro hoje, mas amanhã não. E por isso que quando nós colocamos o nosso contentamento em ter nessas coisas, enquanto nós tivermos essas coisas, eu estou falando que hoje eu posso viver uma vida de contentamento, mas amanhã eu já posso não ter mais contentamento. E sabe, eu vejo que Deus, ele nos chama a viver uma vida de contentamento, mas uma vida constante, onde eu tenho contentamento sempre, não importa a situação. E quando eu vou para a Bíblia, e eu vejo pessoas que tiveram contentamento, eu vejo que elas não esperaram ter uma vida de sucesso, elas não esperaram estar em lugares altos para elas terem contentamento, mas porque elas colocaram a sua expectativa de ter uma vida satisfeita no lugar correto. Eu queria falar sobre Paulo. Paulo, ele é um exemplo de um discípulo de Jesus. Ele é um apóstolo, ele foi alguém que nos ensinou tanto. E em Filipenses 4, a partir do versículo 10, diz assim: alegro-me muito no Senhor por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, do qual, na verdade, estáveis lembrados, mas vos faltava a oportunidade. Não digo isso por causa de alguma necessidade, pois já aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias em que me encontre. Sei passar necessidade e sei também ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância e em todas as coisas, tanto na fartura como na fome. Tendo muito ou enfrentando escassez, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então Paulo, ele está dizendo aqui que ele aprendeu a estar feliz, a estar alegre, independente da situação que ele estava, em que ele se encontrava. Inclusive, quando ele escreve esse texto aqui de Filipenses, essa carta aos Filipenses, ele está numa prisão. E quando você para olhar para a carta de Filipenses, tem aprendizados tão valiosos. E Paulo, ele está numa prisão e ele está nos ensinando a ter contentamento. Uau, de fato, ele era uma pessoa que não dependia de circunstâncias, ele não dependia de títulos, ele não dependia de ter uma casa, um carro, para ele ter uma vida satisfeita, mas porque ele colocou a sua satisfação, mas porque ele decidiu olhar para o lugar correto, ele tinha uma vida de satisfação independente do lugar que ele estava. Ele colocou a sua satisfação, a sua alegria no olhar para Jesus, em ser filho de Jesus, em ser o discípulo de Jesus, em ter Jesus
como o centro da sua vida. Sabe, se o contentamento de fato fosse sobre ter alguma coisa, sobre ter carro, dinheiro, fama, isso não explicaria, seria muito contraditório com as coisas que acontecem hoje. Muitas pessoas que têm muito dinheiro, que são muito conhecidas, que têm tudo que quer, muitas delas acabam se suicidando, ou algumas delas acabam estando em depressão, em ansiedade, porque contentamento não tem a ver com coisas materiais. Contentamento não tem a ver com nada externo, na verdade. Contentamento tem a ver com Jesus. Às vezes a gente olha para Deus e olha só como um Deus que está longe, mas Deus, ele é um pai. E ele é um pai presente. Ele é um pai presente na alegria e na dificuldade. Quando você tem um título grande e quando você não tem um título grande. Quando você é muito conhecido ou quando você não é conhecido. Deus é um pai presente. Nele nós podemos todas as coisas e isso não tem a ver com coisas materiais, porque às vezes a gente pega esse versículo, posso todas as coisas naquele que me fortalece e logo a gente liga a coisas materiais, em conquistar, mas é muito mais que isso. Coloque o centro da sua vida, coloque a sua satisfação, construa a sua casa sobre Jesus. E você vai ver que satisfação, que contentamento vai ser uma coisa constante na sua vida. E não algo que hoje eu tenho, mas amanhã eu não tenho, porque você coloca em coisas que são passageiras, em coisas terrenas. Deus, ele tem nos chamado para viver uma vida onde nós reconhecemos que ele é um pai presente, que ele é o eu sou, ele é cura, ele é restauração, ele é libertação. Ele é um Deus que pode realizar o impossível. Ele é um Deus que pode mudar qualquer situação na hora que Ele quiser. É por isso que nós conseguimos olhar para Jesus e encontrar tanto contentamento, porque Ele é um Pai presente. E também não só porque Ele é um Deus que pode nos dar aquilo que queremos, mas porque Ele é um Pai. Quando nós temos esse olhar para Jesus, Ele é o meu Pai, eu sou a filha dEle, eu sou o filho dEle, nós conseguimos encontrar contentamento. Se esse vídeo ele faz sentido para você, deixa o seu comentário aí embaixo, compartilha com alguém que você acha que precisa escutar dele, e deixa o seu like aí também. Até o próximo devocional. Deus abençoe.